Falar de violência sexual é sempre um desafio. Junto com o tema, estão tantos outros fatores que interferem, incentivam e acabam desencorajando as mulheres a denunciarem esses crimes. Na saúde pública existem mecanismos para dar suporte às vítimas. O problema é que elas nem sempre procuram ajuda. Veja só. Ela não quer ser identificada e não é para menos. Mostrar o rosto seria exibir uma identidade que nem ela mesma sabe definir. A violência sexual que esta mulher de 46 anos sofreu na infância mudou o curso de uma vida inteira. Com apenas 5 anos, ela foi estuprada pelo próprio tio. Ele sempre ameaçava me pegar, mexer comigo, mexer, tirar minha roupa. Mas eu corria, dava tempo de eu correr. E aquele dia não deu tempo. Eu escorreguei e caí dentro de um colo. Daí ele me pegou e me levou para uma mata muito fechada. E lá ele levou um revólver cabo branco e uma cinta. E disse assim para mim, se você contar, eu mato a tua mãe, eu mato teu pai, eu mato todo mundo. E ele conseguia, porque eu sangrava muito. E quando eu queria pedir para parar, ele não podia falar. E eu não podia contar com a minha mãe também. E ali, naquela hora, eu não podia contar com ninguém. Esta mulher faz parte de uma estatística muito cruel. Abuso sexual contra a criança e contra a mulher. E, infelizmente, é uma realidade inegável hoje no Brasil. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2015 relatam números assustadores. Naquele ano, um estupro a cada 11 minutos foi registrado no Brasil. Mas as estimativas é de que isso ainda seja 10% do total que acontece. Quer dizer, muitos casos não vêm à tona. Isso nos remete a uma outra estimativa ainda mais assustadora. Pelo menos 500 mil de estupros acontecem por ano no Brasil. Os números da violência sexual são assustadores, mas só conhece o que eles significam de fato quem já foi vítima do problema. Tanto na infância quanto na fase adulta, os prejuízos do abuso sexual são íntimos e destruidores. Tem uma diferença muito grande entre a mulher ser abusada na infância e ela ser abusada na fase adulta, Na infância, o prejuízo vai ser muito maior, porque a criança ela não tem a capacidade de falar, de trazer para a fala o que aconteceu. Então, ela faz como um sintoma no corpo mesmo. A criança começa a apresentar vários comportamentos de dificuldade na escola, dificuldade de relacionamento, começa a não dormir bem, começa ela regride muito. E já na fase adulta, não que seja fácil, absolutamente não é, mas ela tem mais poder de escolha, ela consegue sair, ela consegue de forma autônoma procurar uma ajuda, conversar com alguém, ir num profissional e falar sobre esse assunto, e a criança está sempre dependendo de outra pessoa. Assim como a vítima mostrada nesta reportagem, a maioria dos casos de violência sexual continua sendo contra quem não pode se defender. Dados do Instituto Nacional de Pesquisa Econômica e Aplicada apontam que cerca de 70% das vítimas de estupro são justamente crianças e adolescentes. De forma geral, a violência sexual está quase sempre relacionada ao mais vulnerável. Na rede pública de saúde, o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, oferece acompanhamento para as vítimas. Muitas delas vêm encaminhadas pelo sistema de saúde do município ou mesmo pelo Conselho Tutelar. Nós precisaríamos ter um contingente de RH maior, uma estrutura única, específica, que pudesse prever esses atendimentos no âmbito social, psicológico, econômico, enfim, as medidas protetivas do judiciário. Então, se a gente tivesse um centro hoje no município que pudesse abarcar de maneira plena todos esses atendimentos, penso que seria um ganho bastante grande. Além do acolhimento do centro de referência, existe uma rede de atenção integral às pessoas em situação de violência, seja qual for, que também dá suporte às vítimas. No acompanhamento especializado de famílias e individual, uma equipe multidisciplinar faz o atendimento psicossocial caso seja necessário. Mesmo assim, ainda não existe um órgão especializado nestes casos. Talvez por isso seja tão baixo ainda o número de denúncias. A vítima que busca a saúde pública para uma profilaxia após abuso nem sempre quer passar pelos demais entraves burocráticos. Ter que contar, fazer exames e reviver a violência pode se tornar muito doloroso. E eu cresci querendo contar para minha mãe, mas eu não tinha coragem porque ele vivia lá. Era o tio querido de todo mundo
De primeiro momento, é realmente procurar alguém que possa dar aquele apoio emocional, que acredite, né? Que valide aquilo que aconteceu com ela, que ela possa se sentir acolhida e não acusada, como se ela tivesse feito algo para aquilo acontecer. E ainda a respeito desse assunto, aumentou o número de estupros consumados do ano passado para cá em Santa Catarina. Um dado assustador, resultado de um trabalho que vem sendo feito por vários órgãos que integram a rede de proteção à mulher. Acredita-se que as vítimas estão se sentindo mais seguras para denunciar. Por muito tempo, a mulher se sentiu, de certa forma, responsabilizada pelo crime, pela agressão. Ainda isso acontece, tá? Isso não é uma questão do passado ainda não. Entender que a vítima é apenas a vítima tem ajudado as mulheres a encorajar o registro da ocorrência. O aumento da infraestrutura na rede de proteção, como é o caso das delegacias especializadas, também tem ajudado, mas a gente precisa avançar ainda muito. Acredita-se que apenas 10% dos casos são registrados, como eu falei na reportagem, e o estupro é o crime com maior índice de subnotificações. Só para se ter ideia, foram mais de 60 mil em 2017, uma média de 164 por dia. Isso também tem a ver aí com a mudança na lei em 2009, que passou a considerar estupro não apenas o fato consumado, mas também outros atos libidinosos. E é claro que essa corrente toda feita por todos os setores da sociedade faz diferença, mas, sobretudo, quando a gente fala em criança e adolescente, é muito importante que os pais, a mãe, fiquem todos muito atentos, né? Como foi dito na reportagem pela vítima, a pessoa que causou todo esse sofrimento, que praticou essa violência, era um tio da família. Não quer dizer que sempre vai ser alguém relacionado à família, mas isso é muito comum e por isso mesmo é muito bom ficar atento e sempre, é claro, conversar, né, com a criança, com o adolescente, tanto meninas quanto meninos. Isso pode acontecer com qualquer um dos casos e, infelizmente, as cicatrizes ficam para a vida toda e aí não tem mais como voltar atrás. Só tratar para que dali para frente a coisa mude.